Percebeu? Ó. Hoje nós vamos entender o que é conversor, o que é inversor. Apesar de ser sistema bastante comum e bastante conhecido, ainda existe alguns equívocos por parte de amadores e iniciantes. Se você já é conhecedor, já é um profissional experiente e não tem dúvida, com certeza está no canal errado. Mas se você é amador, é iniciante e quer entender como que funciona, continue no vídeo. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo, é um canal de elétrica eletrônica para amadores. Antes da gente falar sobre inversor e conversor, vamos primeiro entender o transformador. Como o próprio nome já diz, né, transformador. Então o transformador, ele não funciona em corrente contínua, só funciona em corrente alternada. O transformador é enrolado de acordo com a tensão e potência que a gente precisa. Esse aqui é um transformador pequeno, na ordem aí de 200 watts. Ele está enrolado para entrar 220 volts e sair 12 volts. Então, se a gente coloca 220 volts aqui, ele vai sair 12 daqui. E se a gente colocar 12 volts daqui, vai sair 220. Já teve uma inversão aqui, concorda? Isso em corrente alternada. Como a corrente contínua não tem variação, então não vai ter indução, não vai ser possível gerar aqui uma tensão induzida no secundário do transformador ou no primário. Então, como que a gente consegue aplicar 12 volts aqui e sair 220? Que é no caso dos inversores que a gente vê bastante por aí. Vamos colocar uma lâmpada nesse lado aqui, ó, que é o lado de 220 volts. Essa lâmpada é bivolt, 110 ou 220 volts. Tem aqui uma bateria de 12 volts. Se eu colocar aqui, não vai acontecer nada. Percebe? Por quê? Corrente contínua, como já dissemos, não tem variação para gerar aqui uma indução, correto? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pulsar, precisa oscilar. Então se eu oscilar aqui, ó, percebe que a lâmpada já piscou, correto? A partir daí que entra o oscilador, não inversor ainda, oscilador. É comum a gente ver a pessoa montar um oscilador para fazer esse sistema aqui e falar que é inversor. O inversor é um pouco mais complexo do que esse sisteminha aqui de oscilador. Se eu oscilei aqui na mão e chegou tensão alternada aqui na lâmpada, então vamos fazer um sisteminha com relé eletromecânico, sem usar componentes, sem usar semicondutor, sem usar transistor. Vamos ver se funciona. Vamos usar um relézinho de 12 volts. Veja bem, eu fiz aqui um sistema de realimentação no próprio relé. O sinal entra aqui no comum e quando ele chaveia, ele liga. Quando ele liga, abre o contato e assim ele fica oscilando. Dá para perceber que está muito rápido. Vamos colocar aqui um capacitorzinho para retardar esse tempo dele. Agora eu coloquei um capacitor para dar um tempo na abertura e fechamento do contato. Já melhorou. Agora nós vamos ligar uma ponta aqui do nosso transformador. Vamos colocar o positivo da bateria aqui, direto no transformador. Agora, vamos energizar o nosso relé. Se esse relé ficar fechando e abrindo numa frequência suficiente para acender a lâmpada, percebeu? Ó. Só que ela está piscando um pouquinho. Por que ela está piscando um pouquinho? Com certeza, o relé não está chaveando na frequência de 60 Hz, correto? É a diferença de um transistor. A frequência de chaveamento de um transistor, claro, é bem mais alta do que a de um relé. Um relé jamais vai conseguir alcançar a frequência de chaveamento de um transistor. Mas dá para perceber que já funcionou. Agora eu pergunto, eu posso dizer que esse sistema aqui é um inversor? Apesar do transformador estar invertendo, né, entrando 12 e saindo 220, não é o sistema inversor como foi inventado. Agora vamos entender por que chama inversor o circuito. Esse diagrama é de um oscilador mais comum que existe, dá para perceber, né? Ó, do jeito que ele está aqui, ele é um oscilador biestável, tá vendo? Esse conduz, realimenta a base, corta esse, quando conduz esse, corta esse, quando esse conduz, corta esse, e assim fica oscilando de acordo com a frequência do transistor. E não tem um controle aqui, percebe? Não tem um controle de frequência. Então, é um sistema experimental, não dá para usar isso numa carga e deixar trabalhando o tempo todo. A única diferença daqui é que ele chaveou 2 pontos, percebe? Ó? Então tem 2 pontos de chaveamento aqui, enquanto o relé chaveou só um ponto. Agora vamos entender por que inversor. Observe que a gente tem aqui uma ponte retificadora trifásica, percebe? Ó? Tem 3 fases aqui, ó, 1, 2, 3. Está usando aqui 6 SCR, quer dizer que é uma ponte mais controlada ainda, porque tem um circuito que controla os SCRs. Então percebe, entra corrente alternada e saiu aqui
corrente contínua, da mesma tensão. Então isso é um conversor, ele não está alterando nada. A mesma tensão que entra é a tensão que sai, simplesmente retifica. E isso chama conversor, né? Um retificador é um conversor. E qual a diferença desse conversor do inversor? Aqui entra corrente alternada e sai corrente contínua. O que seria a inversão aqui? Seria eu colocar a corrente contínua e sair corrente alternada. Só que aqui já é diferente, não vai funcionar como no transformador. Se eu colocar a corrente contínua aqui, não quer dizer que vai sair corrente alternada. Agora eu preciso de um circuito bem mais complexo, que é o chamado inversor. Esse daqui é um diagrama básico do funcionamento de um inversor de frequência. Observa que tem na entrada do inversor, ó, tem aqui a ponte retificadora trifásica. Tá vendo aqui, ó? Que é um conversor. Está entrando corrente alternada e saindo corrente contínua. Da mesma tensão que entra é a tensão que sai. Se entra 220, vai sair 220 aqui, não está alterando tensão. Somente a forma de onda, tirando alternada e deixando contínua. Aí observa agora que na saída, agora entrou a ponte inversora, ó. Então aqui, no caso da ponte inversora, aqui está só um diagrama básico, não está todo o circuito. Aqui existe um processador, existe um circuito para fazer o controle desses transistores aqui, ó. Pode ver, ó, que tem uma saída PWM, então ele controla aqui, ó. Então não é simplesmente ele ficar chaveando, abrindo e fechando, no caso do oscilador comum que a gente monta para usar no transformador. No caso daqui, tem controle de abertura e tem controle de tempo dessa abertura, que é os pulsos, ó. Então, além de dar o pulso, ele controla a largura desse pulso. Então, observe que na saída aqui, ó, consegue sair quase que uma senoide perfeita. E no caso lá do oscilador do transformador, é impossível você ter uma senoide lá na saída. É impossível. Você sai uma tensão lá pulsada. No caso daqui, já aproxima da senoidal. É praticamente 99%, vamos dizer. 100% não vai conseguir. Por quê? É onda quadrada, ó, percebe? Entendeu? Mantendo a frequência aí da nossa rede de 60 Hz. Então, dá para perceber que tem uma boa diferença do oscilador que a gente usa no transformador e a ponte inversora, que não tem transformador. Observa numa máquina de solda, não tem um transformadorzão. No inversor de frequência, não tem um transformador lá dentro. Então é feito essa saída aqui, ó, a corrente alternada, a onda senoidal, feita somente com o circuito eletrônico, somente com transistores. Obrigado por ter assistido, um abraço a todos.